A melhor atuação da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. O Brasil jogou muito. O Brasil tá no game, o Brasil voltou pro jogo. Vinícius Júnior, até o momento, o grande protagonista dessa seleção brasileira. Bruno Guimarães hoje jogou muita bola. O Alisson, que tanta gente estava falando dele, segunda partida que pega muito, jogou muito. O Paquetá também jogou muito bem, enfim. Esse foi um Brasil que anima. Ah, mas é a Escócia. Pô, galera, você não pode reclamar de tudo. Se empata com o Marrocos, reclama. Se a gente ganha 3-0 do Haiti, a gente também reclama. Pô, ganhou bem pra caramba. E agora, pelo menos vai mais confiante, tira um pouco aquele peso todo lá, beleza? Então vamos acreditar aí. E o Brasil tem chance sim, cara. Eu sou otimista, vamos ganhar essa... Na verdade, um jogo muito bom da seleção brasileira. Meteu 3-0 para ser 5. O gol do Brasil foi gol legal. Ele não fez falta. O VAR tá errado, o árbitro mexicano tá errado. Vinícius Júnior, craque do jogo, 4 gols em Copa do Mundo, né? Me surpreendendo no fator positivo. Ele é o cara hoje. A gente não tem que chegar e falar, ó, o Neymar entrou. Não. É o Vinícius Júnior. Olha só, o Matheus Cunha fez 3 gols, irmão. Na Copa do Mundo, o Messi tem 5, o Haaland tem 4, Mbappé tem 4, então um jogaço de bola da seleção. O Paquetá não tem condições de ser titular dessa seleção. O Ancelotti tem que entender isso. O Bruno Guimarães no segundo tempo melhorou muito. E o Ryan, né? O Ryan mostrou que vai ser titular absoluto, mesmo se o Rafinha voltar. O Ryan vai ser titular da seleção. Parabéns à seleção brasileira. E vamos ver quem que a gente pega no 16avos. Né? Torcendo para ser o Japão. O Brasil teve desde o início o domínio da partida. Vale salientar também a grande atuação do Paquetá, toques refinados. Bruno Guimarães, perfeitamente. A defesa ali, ela sólida com o Gabriel Magalhães e o próprio Marquinhos. O Danilo, que falou toda a verdade, não espero eu ir lá no fundo, que não sei o quê. Ele foi e voltou, firme, né, na marcação. Né? O Douglas sendo mais comedido na dele, mas assim, uma seleção brasileira que vai se construindo dentro da competição. Esse protagonismo pro Vini Júnior, ele tá mais solto, tá mais leve, né? O extracampo não tem prejudicado ele em mais nada, ele tá levezinho e a gente torce, né? Como a aclamação que houve da torcida hoje quando o Neymar foi aquecer, é bem legal e muito gostoso de poder ver. Os atletas estavam até buscando ele em campo, mas ainda vai adquirir a melhor forma. Mas vale destacar também o Ryan, meu amigo. Ele deu mais mobilidade, deu mais velocidade. Então, dentro da competição... Deu conta do recado na ausência do Rafinha? Deu, totalmente. Fez mais que o Rafinha. Fez mais que o Rafinha, exatamente. E aí, o Ancelotti, ele tá achando a equipe dele dentro da competição. Isso é de suma importância, botar o trem no trilho. A seleção nacional do Brasil passou fácil diante da Escócia, 3-0. Acertei o placar, hein? Falei 3-0 e foi 3 mesmo. 2 gols do Vini Júnior, que já fez 4 na Copa, e outro gol do Matheus Cunha. Entrou Neymar no time, não entrou mal, entrou o Endrick, e agora deve enfrentar o Japão. Pela lógica, né? O Japão deve ser adversário brasileiro na próxima segunda-feira, às 14 horas, né? Vai passar pelo Japão também, pode ter certeza. Não vai ser jogo mole? Não tem jogo mole. Agora é jogo de mata, é jogo emocionante sempre. Mas eu creio na seleção brasileira se enfrentar o Japão, que vai passar pelo Japão, e é o adversário que, pela lógica de todos os acontecimentos aí, deve ser o adversário do Brasil na próxima segunda-feira. Certo? Dale Brasil! Hoje é um jogo complicado de você achar alguém que foi mal no jogo. Alisson, o Danilo passando. Ryan jogou demais. Pra mim, o principal... Danilo foi na linha de fundo e voltou puto porque não recebeu a bola, correu igual um foguete. Eu falei, ó, Belé, Jorginho, é você, Cafu. É isso, cara. O Vini tem sido esse jogador. A gente tem falado, a gente cobra porque sabe que ele pode entregar. A gente não tá cobrando de um jogador que não pode entregar. E a gente sabe que há uma chance muito grande se ele estiver bem, Juca. Não tá cobrando tapa, né? Não, exatamente. Juca, e há uma chance muito grande. Quem esperava que o Vinícius Júnior fosse bicampeão de uma Champions League sendo protagonista, fazendo gol em 2 finais?
Vamos lá, o cara que foi emprestado, que o Benzema falava não toca a bola pra ele não, que sofre com racismo gigantesco na Espanha. O cara botou a bola debaixo do braço e ganhou 2 Champions. Então esse Vini traz esperança para nós brasileiros. E aí, minha gente, será que agora vai? Será que agora a seleção brasileira decola, engrena e começa a jogar um futebol que todo mundo deseja? Pois é, foi uma boa vitória para cima da Escócia, 3-0, mas muito melhor que o placar foi a maneira que o Brasil jogou, com autoridade, com consistência, com confiança. Tudo bem que os escoceses ajudaram no primeiro gol, abriram a porteira, aí ficou mais fácil para a seleção brasileira. Mas isso não tira o mérito, não tira o brilho dessa vitória importante que pode trazer a necessária tranquilidade que a gente quer para a seleção brasileira. Vinícius Júnior vai se tornando aí um dos caras candidatos a ser um dos protagonistas dessa Copa do Mundo, pelo menos na seleção brasileira está sendo assim, e por que não em toda a Copa do Mundo? E vale a pena destacar a volta do Neymar, depois de 2 anos afastado da seleção brasileira, uma luta intensa contra vários problemas, operações, enfim, desconfiança. O Neymar voltou, entrou em campo, fez o que dava para fazer, o que é possível fazer nas condições que o Neymar está jogando. E aí, você tá confiante? Tá botando fé nessa seleção brasileira? Tá liberado se iludir? Mas era a Escócia, né? Mas o Haiti. Mas Marrocos. Para com esse papo chato, cara. Tudo tem um motivo para diminuir. E se tivessem sido jogos que, nossa, o Brasil sofreu para vencer o Haiti. Nossa, mas que sofrimento contra a Escócia, não é o caso. O Brasil evoluiu, inclusive, fez uma grande partida contra a Escócia. Juvena, mas era obrigação, concordo, mas cumpriu com a obrigação. E teve seleções, inclusive, que tropeçaram contra outras seleções também fracas. Espanha, Portugal, própria Inglaterra, empatou com Gana, que é abaixo também. Pô, cara, e aí o Vini Júnior, que todo mundo esperava, cara, quando que ele vai ser o protagonista da seleção? O cara que ele é no Real Madrid, tá sendo nessa Copa. São 4 gols em 3 jogos, 1 assistência, jogando muito bem. Bruno Guimarães, muito bem no meio campo. Alisson foi muito bem hoje. Cara, eu não gosto de me iludir com futebol, porque normalmente eu não me dou bem, vocês sabem disso, mas é Copa pode, cara, vamos ser felizes. Aí tem que ver esse papo chato de que, quando eu pegar uma seleção mais forte, para. Então o Brasil tá de camarote só esperando para ver o que vai se definir na rodada de amanhã, né? Eu acho que a Holanda classifica primeiro, pegando a Tunísia, e o jogo Japão e Suécia vai ser um jogo duro, né? Eu acho que se o Brasil pega a Holanda seria um jogo duro, mas Suécia ou Japão que viu, o Brasil para mim é o favorito. E é bom ver aí o Bruno Guimarães jogando muito também, fez uma bela partida, o Vinícius Júnior, para mim os 2 melhores do Brasil, Vinícius Júnior e Bruno Guimarães, e o Matheus Cunha fazendo o seu 3º gol, né? Então, bom, a gente está vendo assim, nessa primeira fase de Copa do Mundo, as 3 primeiras rodadas, os grandes atletas, os atletas individuais das suas seleções, todo mundo fazendo gol. O Vinícius está com 4, que é o principal jogador da seleção, o Haaland mais 4, o Mbappé com 4, o Messi com 5, Harry Kane tem também seus 2, mas já jogou na rodada. Quer dizer assim, os principais atletas das suas seleções nessa primeira rodada, que eu falo, nessa primeira fase de Copa do Mundo, que são 48 seleções, todos eles com destaques individuais. O próprio Yamal estreou, também fazendo gol, e o Vinícius hoje poderia ter saído de campo se a arbitragem não erra, com 5 gols igual ao Messi. É isso aí, meus amigos e minhas amigas. Bela vitória da seleção brasileira em cima da Escócia. Fizemos o dever de casa e o Ancelotti está sabendo extrair o melhor de cada atleta nessa fase dessa competição. Então, assim, o torcedor brasileiro tá se enchendo de esperança novamente. Assim como vocês, eu também. Gente, Bruno Guimarães jogou muita bola. Paquetá, Vinícius Júnior, o próprio Ryan, sabe? O Matheus Cunha também não comprometendo, o Alisson fazendo grande defesa. Então, assim, o Danilo jogando muito na lateral direita, Gabriel Magalhães tirando tudo da zaga. E o Douglas Santos, né, não comprometeu, fez o jogo dele. O Casemiro, né, tentando simplificar ao máximo, né. Até gostei hoje da partida, né, do Casemiro, tendo mais confiança, né, pra combater. Então, assim, que venha o Japão ou a Suécia. Se vier a Suécia, então melhor ainda. Que ainda é um pouco mais fraco, né, do que o Japão. Agora é a hora
de ter confiança. Neymar voltando, então assim, é muito importante ter o camisa 10 novamente da seleção brasileira em campo, né? Depois de um longo período afastado. E é isso, meus amigos, gostaram desse grande resultado? Então se inscreva no canal, deixa o like, fiquem com Deus e até a próxima!